Posso orar por você? Amém? Então vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, mais uma vez, Senhor, entrando na Tua santa, gloriosa presença. Mais uma vez, Senhor, quero te agradecer por essa oportunidade, Senhor, de estar aqui, juntamente, Senhor, com os meus irmãos que vão estar, Senhor, assistindo, Senhor, esse vídeo. Que o Senhor venha abençoar, Pai, a vida de cada um. Que o Senhor venha visitar, Senhor, o lar de cada um. Pai, de acordo com a necessidade, Senhor, que o teu filho, que a tua filha precisa, necessita, Senhor, nesse momento. Que o Senhor venha enviar, Senhor, os teus anjos, Senhor, no lar de cada um, Pai, e trabalhar, Senhor, da maneira ao qual cada um precisa, Senhor. Pai, eu não sei, Senhor, a necessidade, Senhor, dessa pessoa, o que ela precisa, Senhor, nesse momento, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece, Pai, as necessidades dela, o Senhor sabe o que ela tem te pedido, o que ela tem colocado, Senhor, diante de Ti, Pai. Que o Senhor, então, Senhor, venha visitar, Senhor, essa pessoa. Venha visitar, Senhor, cada familiar, cada ente querido, cada pessoa que ela tem colocado em oração, Pai. Que o Senhor venha visitar, Senhor, nesse momento, essas pessoas. Visita a família, visita a vida financeira, visita a vida espiritual, visita, Senhor, a saúde, Senhor. A visita, Pai querido, Pai amado, o espiritual, familiar, casamento, Senhor, dessa pessoa. Pai, o Senhor sabe, Senhor, qual a dificuldade, Senhor, que essa pessoa tem passado, o que ela tem te pedido. O Senhor conhece o que está no oculto e no escondido, Pai. Então, Senhor Jesus, visita, Senhor, essa pessoa no secreto. Visita no secreto, que somente o Senhor sabe, que somente o Senhor conhece. Às vezes ela não fala, Senhor, com os lábios, mas dentro dela, ela tem algo que ela queria muito que o Senhor fizesse, Senhor, por ela, pela família dela, e ela não fala, ela não expressa para o Senhor. Que o Senhor venha trabalhar, Senhor. Então, Senhor, no interior, nesse algo secreto, Pai, que essa pessoa às vezes não falou para ninguém, nem para uma amiga, para uma mãe, para um pai, não falou para ninguém, que somente o Senhor sabe. Que o Senhor então venha trabalhar, Senhor. Joga por terra, Senhor, toda a opressão, tudo aquilo que tem oprimido, Senhor, a vida dessa pessoa, tem deixado, Senhor, essa pessoa desassossegada, essa pessoa não tem sossego, essa pessoa não tem mais, acha que não tem mais solução. Ela não tem tido paciência, ela não tem tido, Pai querido, Pai amado, acha que as coisas não vão mais acontecer, meu Senhor Jesus, mas Tu és o Deus que traz a solução. Às vezes a batalha espiritual tem sido tão forte, Deus, que ela fica desesperada, que vem o desespero, a ansiedade, Senhor, sobre a vida dela, e ela começa a chorar, porque ela acha que não tem mais solução, que não tem mais jeito, Senhor, para o caso dela, para aquilo que ela tem te pedido, Senhor, para aquilo que ela tem olhado, Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha entrar dentro dessa situação nesse momento e venha colocar tudo nos seus devidos lugares, tudo aquilo, Senhor, que se encontra fora do lugar, o Senhor venha colocar nos seus devidos lugares. Arruma, Senhor, essa casa que se encontra bagunçada. O homem para um lado, os filhos para o outro, a mulher para o outro lado. Não, Senhor, que venha ter comunhão, Senhor, dentro dessa casa. Que venha ter comunhão. Dá sabedoria, Senhor, para essa pessoa. Para ela saber, Senhor, como juntar, Senhor, novamente a sua família. Para que ela venha orar, Senhor, com sabedoria.
para o Senhor novamente juntar essa família, para ter novamente comunhão, se assentar à mesa, Senhor, para tomar um café, para fazer uma refeição, Pai. Para que ela venha sorrir, Senhor, novamente. Pai, que o Senhor venha aumentar, Senhor, o amor de um para com o outro, Senhor, dentro desse lar, Senhor, novamente, Pai. Aumenta o amor deles, Pai, um para com o outro, respeito, carinho, que o homem venha enxergar na mulher, Senhor, que ela é a sua companheira, é a sua amiga, aquela que um dia despertou ele, Senhor, quando eles eram jovens, que começaram, Senhor, um relacionamento, que um despertou no outro, Senhor, para estar junto, despertou algo de bom, Senhor, que fizesse com que eles se casassem, e agora, Senhor, não sabe nem... Parecem dois inimigos, Senhor, dentro de casa, não se entende. O que um fala soa contrário no ouvido do outro, o que o outro vai falar soa totalmente o contrário àquilo que a pessoa está falando e não se entendem, Pai. Mas Tu és o Deus que desfaz toda a confusão, Senhor, dentro desse lar. Seja agora repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda confusão, todo embaraço de dentro desse lar, toda palavra lançada contra esse casamento, contra essa família, seja agora cancelada em nome de Jesus. Pai, e a paz que excede todo entendimento, venha sobre esse lar, venha sobre essa família, venha sobre esse casamento, em nome de Jesus. Que um venha entender, se colocar no lugar do outro, ter sabedoria para saber que é o momento, muitas vezes, de fechar os lábios, de fechar a boca, que não é momento de falar na hora errada. Ficar na dispensação de Deus e só falar a hora que for para falar. Casamento não é um campo de batalha. É para os dois lutarem junto, do mesmo lado. Então, Senhor, trabalha, dá sabedoria para essa mulher, dá sabedoria para esse homem, Senhor, para um saber como lidar com o outro, lidar com as diferenças, respeitar a diferença do outro. Se algo não vai bem, que eles venham entrar em acordo, venham orar, venham apresentar a Ti, falar contigo aquilo que está errado antes de chegar para o outro para falar, para acusar. Então trabalha, Senhor, na vida deles, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, todo espírito contrário, agindo dentro desse lar, nessa casa, nessa família, que seja repreendido em nome de Jesus. O espírito do vício, da contenda, da briga, da confusão, bate em retirada agora em nome do Senhor Jesus Cristo. Bate em retirada desse lar, bate em retirada dessa casa. Sai desse casamento agora em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha tomar o primeiro lugar que é Teu dentro dessa casa, no meio dessa família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo. Amém, amém e amém. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você vai estar vendo esse vídeo, mas seja bem-vindo a esse canal, que esse canal venha ser um canal de bênção para a sua vida, um canal de resposta para a sua vida, mas que você não venha ficar somente aqui no canal. Procure uma igreja, um lugar para você congregar. Procure uma igreja,
um tempo para você congregar. Você precisa de um pastor para ser a sua cobertura espiritual. Amém? O Senhor colocou, eu vou ler uma palavra aqui, que Deus colocou no meu coração, e eu quero falar sobre essa palavra também, nessa tarde. Amém? Glória a Deus, que eu ainda quero estar orando novamente. Aleluia. Marcos, se encontra em Marcos 46. Marcos 10, 46. Marcos 10, 46. Aqui tá. O cego de Jericó. Amém? Vamos ler. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Olha só, hein? Mandaram ele se calar. Mas aqui vai dizer que ele clamava cada vez mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Essa semana, eu olhando, os meus cadernos, que eu costumo estar fazendo muito anotações, e eu estava muito apreensiva, sabe? Querendo, assim, uma palavra de Deus. Sabe aquele dia que você parece assim que você está sozinho, que você não tem ninguém, que parece que Deus também não parece que Deus não está te ouvindo. Parece que você está sozinho. E eu ali fiquei assim, tirei o dia para ficar assim ligadinha com o Senhor e pedi ao Senhor uma palavra. Aí eu costumo anotar assim, muitas frases que às vezes eu escuto. Aí uma frase eu vi lá no meu caderno de anotação, ó, tem tempo. E a frase, ela vem falando assim: o mundo só nos conhece pelo que a gente tem e só nos acusa pelo que a gente faz. Automaticamente, logo veio essa palavra sobre o cego de Jericó, o Bartimeu. Nossa, imediatamente. O mundo só nos conhece pelo que a gente tem e só nos acusa pelo que a gente faz. O que o cego Bartimeu ele tinha? O cego Bartimeu, o cego de Jericó, O cego Bartimeu, o que ele tinha? Ele tinha uma capa, e aquela capa era uma identificação, que identificava ele
como um mendigo, né? Naquele tempo, eles usavam, os cegos usavam, porque muitos não tinham como trabalhar por ser cego. Por ser cego não tinha como trabalhar. E eles usavam aquela capa como uma autorização para poder pedir. Aquilo ali representava, aquela capa representava, as pessoas identificavam aquelas pessoas com aquela capa que elas precisavam de ajuda. Olha só, que precisavam de ajuda. Ou seja, o mundo só me conhece pelaquilo que eu tenho. Ele era reconhecido como um cego, como um mendigo, né? Ele era reconhecido como um mendigo. Por quê? Por causa daquela capa que ele usava. Mas a partir do momento que ele ouviu dizer que Jesus estava passando, ele fez o que? Ele não perdeu tempo. Ele não perdeu tempo e começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Imediatamente, o que o povo fez? Mandou ele calar, se calar, cala a boca. Ele não vai te ouvir, fica quieto, não incomoda o mestre. Mas o que ele fazia? Mais ainda ele gritava por Jesus: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele chamou a atenção. Você vê que o modo, aquilo que a gente costuma fazer, quando a gente toma uma atitude, o nosso modo de agir, as pessoas vão tentar se levantar contra. Quando você resolve fazer algo para você e se levantar, querer sair daquele modo com o qual você tem vivido, que você não aceita mais você viver daquele jeito, daquela maneira, quando você vê um fundo de esperança, de solução para a sua vida, tem pessoas que vai tentar te calar, vai tentar te dizer: fica quieta, larga de ser boba, não luta por isso não. Ah, você não vai conseguir, né? Você não tem capacidade para isso, você não vai conseguir. Mas você vê que ele, mais alto, ele gritava, ele não se deixou se intimidar por aquela multidão mandar ele se calar e ficar quieto. E assim ele chamou a atenção de Jesus. Ele chamou a atenção de Jesus e Jesus mandou chamar. Jesus mandou chamar. E quando Jesus mandou chamar, o que ele fez? Lançou de si a capa dele. Eu creio comigo, que naquele momento que ele jogou fora, que ele jogou no chão aquela capa e se levantou para ir ao encontro de Jesus, ali ele usou a fé dele. Eu tenho certeza que eu vou ser curado. Eu não vou mais precisar dessa capa. Eu não vou mais precisar dessa capa. Essa capa que me limita. Essa capa que me identifica como uma pessoa dependente de migalha de outras pessoas. Uma capa que representa sofrimento, limitações. Eu não vou mais precisar disso. E ele foi ter com Jesus. E o que Jesus falou? O que queres que eu te faça? Mestre, eu quero ver, que eu tenha vista. Aleluia.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E ele logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Olha só que maravilha. Ele passou a seguir Jesus, a caminhar com Jesus. Ele teve fé. O que eu vejo, sabe, é o quê? Que ele tinha suas limitações por ser cego, né? Por ser cego, às vezes dependia que alguém colocasse ele, né? Em determinados lugares, porque sabia que ali iria passar várias pessoas, para ali ele tá ali, né, pedindo, porque sabia que era saída e entrada, então passava muitas pessoas ali. Com certeza ele precisava que alguém colocasse, né, ele ali sentado para ele estar ali pedindo. Mas ali já era um plano, né, do Senhor Jesus. Já tinha um plano ali de salvação, de cura, de milagre para a vida dele. Sabia que alguém ali tinha fé e estava só esperando. E ele não perdeu a oportunidade. Ele não perdeu a oportunidade. E aquilo que ele tinha, que tentaram fazer com que ele não falasse, tentaram fazer com que ele se calasse. Ele usou aquilo que ele tinha. Aquilo que ele tinha era a voz dele. E ele não se calou. Ele colocou: eu vou usar aquilo que eu tenho dentro de mim, aquilo que eu tenho. E foi a voz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? E ele foi ouvido, foi achado graça, o Senhor viu fé nele. E é o que eu quero trazer para a gente nessa tarde. O que tem sido a sua limitação? O que tem te limitado? O que tem limitado a sua vida? O que tem te paralisado? Qual tem sido a sua capa? O que tem sido a sua capa? O Senhor está perguntando nessa tarde para você, nesse dia chamado hoje: o que tu queres que eu te faça? O que você quer? O que você quer? Usa a sua fé, aquilo que você tem aí, que o Senhor colocou na tua mão. Use o que o Senhor colocou em você. Use a sua fé. Joga por terra hoje essa capa que te limita, essa capa que impede você de ver, de enxergar o sobrenatural de Deus. Jesus hoje está falando: o que queres que eu te faça? Anda, abra a tua boca. Abra a tua boca e fale o que queres que eu te faça. O Senhor quer fazer algo novo hoje na sua vida. O Senhor quer transformar a sua vida. Abra a tua boca. Quer chorar? Chore. Chore aos pés do Senhor, porque só Ele pode trazer cura, só Ele pode trazer milagre, só Ele pode trazer restauração para a sua vida. Não é a sua amiga, não é o seu amigo que você falando que vai resolver. Não sai contando a sua vida, falando a sua vida para qualquer um, para quem não vai resolver nada. Às vezes vai te dar um conselho que ainda é de destruição para a sua vida. O que queres que eu te faça? O Senhor Jesus hoje está te perguntando o que você quer.
fala hoje com Deus. Abra sua boca hoje e fala com Ele. Hoje Ele quer entrar na sua vida. Ele quer entrar no seu lar. Ele quer fazer hoje o extraordinário na sua vida, aquilo que você vem pedindo, aquilo que você tem falado há muito tempo. Mas você ainda não fez o extraordinário. Às vezes nós queremos, mas não renunciamos. A gente não renuncia porque tem coisas que precisam ser renunciado para que Deus venha e faça. Então pergunte hoje o que você precisa mudar em você. Mas tira essa capa de sofrimento, essa capa de limitação que estava sobre a sua vida. Deixa essa condição de abandono, de limitação para trás. Você foi feita à imagem e semelhança do Senhor Jesus, a imagem e semelhança de Deus. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Se achegue a Ele. A palavra dele diz que todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, venha a mim que eu vos aliviarei. Então hoje, se achegue, se ajoelhe, ore. Fala assim, Senhor, eu estou cansada, estou sobrecarregada, esse fardo está pesado demais, eu venho aqui trocar esse fardo contigo, Senhor. E você vai ver que você vai sair leve. Use aquilo que você tem. Use aquilo que você tem. Volte a ter fé, volte a ter esperança. Tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque Deus gosta de ver pessoas de fé, de garra, que não se abate com qualquer coisa, que não se abate com os problemas, com as dificuldades. Amém? Glória a Deus. Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Vou novamente estar orando. Amém? Amantíssimo Deus e eterno Pai, nesse momento, Senhor, eu quero te entregar, Senhor, essa pessoa nas tuas mãos. Pai querido, Pai amado, Pai, que essa pessoa venha lançar por terra, Senhor, nesse momento. A capa, Senhor, eu não sei qual é a capa que está sobre a vida dessa pessoa, mas que caia por terra agora, a capa da injustiça. Se essa pessoa tem sido injustiçada, Pai, que o Senhor venha entrar, Senhor, e fazer justiça, Senhor, na vida dessa pessoa. Pai, faça justiça, Senhor, na vida dessa pessoa. Pai querido, Pai amado, oh Espírito Santo de Deus, toma, Senhor, cada um, Senhor, nas tuas santas mãos. Lança por terra, Senhor, a capa da injustiça, a capa do desemprego, a capa, Senhor, da briga, da contenda, da limitação. Lança por terra da vida de dentro do lar, Senhor, a capa do vício. Os vícios, Senhor, que tem destruído, Senhor, lares. A capa, Senhor, da enfermidade, Senhor, que tem assolado, Senhor, muitas pessoas. Pai, a gente nunca se viu tanta pessoa, Senhor, pessoas novas, infartando, meu Senhor Jesus. Tantas pessoas com câncer, com tuberculose, com pneumonia, essa gripe braba, que a gripe não é mais como era antigamente. Hoje em dia a pessoa está pegando gripe, está morrendo, está ficando internada, arriada, Senhor, no hospital. Senhor, repreenda
Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo espírito de enfermidade. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Que venhamos, Senhor, fechar as brechas. Se o Senhor levou toda a enfermidade sobre si naquela cruz do Calvário, que venhamos fechar, Senhor, as nossas brechas para que o inimigo não venha entrar, penetrar e trazer enfermidade, e trazer dores para as nossas vidas. Que fechamos essas brechas em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, toma cada um, Senhor, nas tuas mãos. Guarda, protege, Senhor, dá livramento para o lar dessa pessoa. Livra dos acidentes, dos assaltos, da bala perdida, Senhor, essa pessoa que saiu para trabalhar, que se encontra no trabalho, vai deixar o trabalho agora à tarde, vai ir para sua casa. Guarda, protege, livra, Senhor, de todo mal. Ou quem vai sair para trabalhar agora, Senhor, que o Senhor venha ser com cada uma, Senhor, dessas pessoas em nome de Jesus. Pai, que o Senhor venha abrir porta de emprego para quem precisa, Senhor, de emprego em nome do Senhor Jesus Cristo. Manifesta o teu poder, repreende tudo aquilo que está amarrando, Senhor, os caminhos dessa pessoa. Venha ser agora desamarrado, Senhor, os caminhos dessa pessoa. Tira todo embaraço, Senhor, dos caminhos dela em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, eu entrego, Senhor, cada pessoa que vai assistir esse vídeo nas tuas mãos. Abençoe a vida de cada um, abençoe a família dela, os projetos, os sonhos, Senhor, dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo. Amém, graças a Deus. Amém, a paz do Senhor Jesus.